Olá, turma, dando continuidade às nossas discussões sobre o texto dissertativo. Agora nós iremos discutir um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo. De antemão, eu pergunto a vocês, quando nós falamos em redação do Enem, vocês acham que a produção do texto dissertativo exigido, na banca do Enem é o texto dissertativo expositivo ou o texto dissertativo argumentativo? E aí, o que vocês acham? Qual dos dois vocês consideram que seja o tipo textual exigido pelo Enem, pelo Exame Nacional de Ensino Médio? Em relação a essa tipologia textual, especificamente o dissertativo argumentativo, nós vamos aqui estudar um pouquinho sobre ela e eu acredito que no momento em que a gente estiver discutindo, vocês vão compreender por que é o tipo textual dissertativo argumentativo considerado como a tipologia que vocês devem produzir no momento da redação do Enem. No tipo textual dissertação argumentativa, diferentemente da dissertação expositiva, procuramos formar a opinião do leitor ou ouvinte, objetivando convencê-lo de que a razão, o discernimento, o bom senso, o juízo está conosco, de que nós é que estamos de posse da verdade. Então, a tipologia textual exigida, por exemplo, no momento da produção de texto do Enem, é essa dissertativa argumentativa exatamente por ser a tipologia que procura formar a opinião, tanto do leitor quanto do ouvinte. Por exemplo, digamos que eu seja a avaliadora do Enem e eu vou ler o texto de vocês. Então, nesse texto de vocês têm que me convencer que estão trazendo a solução para aquele problema. Porque se vocês observarem, a redação do Enem sempre apresenta um problema, não é isso? Ou seja, o problema ele já existe. E os estudantes, através desse texto, têm que buscar a solução para o problema. E a busca por essa solução é uma forma de convencer o leitor, de trazer bons argumentos para que o leitor se convença de que aquela é realmente uma solução viável para o problema. Então, quando nós falamos em redação do Enem, nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo, ok? Imagine a seguinte situação: eu sou filiada a determinado partido político. Se eu produzir um texto em que o objetivo seja demonstrar as vantagens, a conveniência, a coerência, a qualidade, a verdade de meu partido em oposição aos demais, eu estou argumentando. Aqui é um exemplo citado, mais uma vez voltado para essa questão da política. Se eu sou filiado de um partido, do partido A, então, se eu produzo um texto falando sobre a conveniência daquele partido, a coerência, a qualidade e as verdades daquele partido, eu vou estar tentando convencer alguém que o meu partido realmente é um bom partido, não é isso? E a partir do momento que eu faço isso, eu vou estar o quê? Eu vou estar argumentando, certo? Em suma, argumentar é convencer ou tentar convencer mediante a apresentação de razões, em face da evidência de provas e à luz de um raciocínio coerente e consistente. Então, argumentar não é só dizer, é porque é assim e pronto. Não. Eu tenho que trazer fatos, eu tenho que trazer evidências que realmente façam com que o outro sinta-se convencido de que aquele é o caminho certo. Então, por isso que argumentar, por isso que produzir um texto dissertativo argumentativo não é algo tão simples. Eu preciso ter ideias, eu preciso ter fatos, eu preciso ter constatações para que eu possa argumentar sobre aquele assunto, ok? Eu trouxe aqui um trechinho de uma redação do Enem, da época em que o tema foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Como eu falei, todo ano o tema da redação está relacionado a um problema que existe no Brasil. Então, o problema ele já existe. O que o aluno vai fazer no momento da sua produção
é encontrar uma possível solução para aquele problema. Então, eu trouxe aqui só um trechinho dessa redação, né, que vai falar sobre esses desafios para a formação educacional de surdos, que diz o seguinte: a Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil à medida em que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. O que nós podemos ver no em um trechozinho dessa redação? Nós podemos observar que esse autor ele busca trazer toda uma discussão, né, relacionada a essa questão de que, no que diz respeito a essa educação inclusiva, né, será se o Brasil realmente está preparado com o número de professores especializados suficientes? Como é que está a situação? Então, o que é apresentado aqui pelo autor? Que o Brasil ele não se encontra preparado para isso, que não há professores especializados, uma quantidade suficiente para atender a população surda, por exemplo. Então, quando o autor faz isso, ele está defendendo um ponto de vista. Ele defende o ponto de vista de que se o Brasil não está preparado, muitas coisas ainda precisam melhorar, não é isso? Então, os desafios para a formação educacional do surdo serão enormes, principalmente pela falta de preparação de profissionais, de uma educação de qualidade, por exemplo, certo? Então, assim, o que é feito aqui pelo autor é uma tentativa de convencer o leitor sobre os desafios dessa formação educacional de surdos, ok? Em relação ao texto dissertativo argumentativo, né? A grande questão envolvendo a argumentação é a sua consistência, a sua fundamentação. Por que essa é a grande questão? Porque quando eu vou produzir um texto argumentativo, quando eu vou argumentar para convencer o meu leitor de que aquele meu ponto de vista é o melhor, é o correto, eu preciso ter consistência nas minhas informações, eu preciso fundamentar as minhas informações. Porque pode acontecer, por exemplo, no primeiro parágrafo, eu estar afirmando uma coisa, no segundo parágrafo, se eu não tiver consistência, se eu não conseguir me fundamentar, eu já trago, às vezes, até o contrário do que eu disse no primeiro parágrafo. Então, assim, no momento da produção desse tipo textual, né, dissertativo, argumentativo, eu preciso realmente me fundamentar direitinho, ter muita consistência para que assim eu não vá até me opor, me contradizer dentro do meu próprio texto, certo? Os estudos clássicos defendem que a argumentação é fundamentada em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evidência das provas. Então, são duas coisas que são importantíssimas. Eu preciso ter consistência do meu raciocínio. Do jeito que eu iniciar o meu texto, eu preciso terminar em relação àquela linha de raciocínio e a evidência de provas, porque eu não posso também ficar argumentando só a partir do meu ponto de vista ou do que eu acho, mas eu preciso ter provas para convencer o outro de que aquele meu ponto de vista realmente faz sentido, de que aquele meu ponto de vista é legal. Dessa forma, há 5 tipos mais ou menos comuns de evidência das provas. E aí, quais são esses? Os fatos, que são capazes de provar, de convencer, ou seja, são através dos fatos que eu vou provar, que eu vou convencer o meu leitor sobre o meu ponto de vista. Os exemplos, que são caracterizados por revelar fatos típicos ou representativos de determinada situação. Então, nesse texto é muito importante também que eu traga exemplos. Esses exemplos, eles vão representar aquela determinada situação da qual eu estou discutindo. As ilustrações ocorrem quando o exemplo se alonga em narrativa detalhada e entremeada de descrições. Então, quando eu trago um exemplo e eu começo a descrever aquele exemplo, eu já vou estar o quê? Ilustrando ele, ok? Os dados estatísticos também são fatos, mas possuem uma natureza mais específica
Nos dados estatísticos, na produção da redação do Enem, por exemplo, os alunos recorrem muito ao IBGE, né? Vão discutir sobre o desemprego no Brasil, digamos que o tema seja esse. Aí, geralmente, o aluno coloca, né? Segundo o IBGE, no ano de 2015, o número de desempregados no Brasil era de 20%, por exemplo, né? Então, quando eu faço isso, né, de colocar os dados estatísticos do IBGE, eu estou dando mais legitimidade ao meu texto, eu estou mostrando ao leitor, né, o meu repertório sobre aquele assunto, e tudo isso contribui para que eu convença o meu leitor sobre o meu ponto de vista. E o testemunho é um fato trazido à composição por intermédio de terceiros. Aqui é quando eu utilizo, por exemplo, o ponto de vista de uma terceira pessoa. Eu digo, segundo Aristóteles, em relação à educação, ele afirmou isso. Então, quando eu coloco aquela discussão de Aristóteles sobre a educação e eu vou dialogando com ela, eu estou trazendo mais consistência para essa minha argumentação, para esse meu ponto de vista. Por isso que esses elementos aqui, essas evidências das provas, elas são importantes, ok? Essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.